A festa estava destinada a ser perfeita. Eu nunca poderia imaginar o que estava por vir quando entrei naquela mansão iluminada. Diante de mim, uma construção imponente, exalando sofisticação e poder. E lá estava eu, Júlia, como um peixe, fora d'água em meio a homens e mulheres que provavelmente possuíam mais em suas contas bancárias do que eu jamais poderia sonhar em ganhar na vida inteira. Quando Marcos sugeriu que fôssemos àquela festa, disse que seria uma oportunidade incrível. Palavras dele, não minhas. Entrelaçado ao meu braço, ele me puxava para mais perto como quem garante posse. Eu sentia o olhar curioso e, por vezes, crítico das pessoas ao meu redor, risinhos abafados e, talvez, até 1 ou 2 olhares de desgosto. Imaginei que tudo tivesse a ver com a diferença entre eu e aquelas figuras que mais pareciam estrelas de cinema em seus trajes de gala. Marcos era meu porto seguro, ou pelo menos achava que sim até aquele momento. Estava nervosa, sentia os olhos percorrendo a sala, sempre à espreita de encontrar uma expressão amigável que me assegurasse de que eu não fosse apenas uma figurante na cena extravagante daquela noite. Por um tempo, ele me apresentou a alguns conhecidos. Eu sorri educadamente, troquei algumas palavras de cortesia, mas a sensação de deslocamento ainda persistia. Era como se cada detalhe daquela mansão estivesse ali para lembrar-me de que eu não pertencia àquele mundo. Eu comecei a me sentir realmente desconfortável quando percebi que Marcos havia desaparecido. Uma hora ele estava ao meu lado, e na seguinte não fazia ideia de onde poderia ter ido. Chamei seu nome 1, 2, 3 vezes, como se ele fosse aparecer magicamente do meu lado. Nada. Foi então que, ao tocar de leve sua jaqueta pendurada numa cadeira próxima, senti a presença de algo incomum. Um bilhete, mal dobrado, com uma caligrafia que não reconheci de imediato. Não fazia muito sentido, apenas umas poucas linhas enigmáticas, mencionando um lugar e um horário fora dos limites da festa. Minhas mãos tremiam enquanto o segurava. Havia uma antecipação angustiante em meu peito, um aviso silencioso de que aquela noite não terminaria bem. O ar estava pesado com um clima de falsa cordialidade. Os sussurros pareciam ecoar em minha mente, amplificados e distorcidos. Decidi tentar encontrar Marcos, mas antes que pudesse pensar em um lugar para procurar, a verdade me atingiu com uma força esmagadora. Fui puxada ao centro, um círculo opressivo se formando ao meu redor, com Marcos emergindo à frente. Seu olhar de superioridade mesclado com algo que identifiquei tarde demais como traição. Eu estava diante de uma plateia inusitada, simplesmente arrastada para o meio de um espetáculo grotesco e humilhante. Marcos, com um sorriso que parecia desenhado a dedo, começou a questionar minha lealdade em público, sua voz ampliada pela acústica perfeita da mansão. Eu fiquei ali, paralisada, com milhares de pensamentos confusos e entrelaçados. Não entendia por que ele fazia aquilo comigo, com tamanha exposição e julgamento. Meus olhos queriam rejeitar o que viam. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. A noite que deveria ter sido de celebração transformou-se num pesadelo absurdo. Fui, invadida por uma fúria silenciosa, uma mistura de vergonha, raiva e desolação. Aos olhos de todos, eu era uma personagem naquela farsa que nunca autorizara a escreverem sobre mim. Naquele instante, me senti traída, não apenas por Marcos, mas por todo o significado que achava que nossa relação tinha. As pessoas ao nosso redor, que até então se mantiveram entretidas com suas próprias falsidades, agora aguardavam como espectadores desejosos pelo próximo ato da performance patética a qual minha vida estava sendo reduzida. Eu sabia, contudo, que aquela seria a última noite em que me deixaria definir por alguém, a última noite daquela história que eu ainda não sabia como, mas teria que terminar começando por mim. Como se uma névoa densa pairasse sobre mim, percebi de imediato que era o centro das atenções. Era como pisar em um território minado, onde a qualquer momento eu poderia desencadear uma explosão. Senti o sangue gelar nas veias quando me dei conta de que várias pessoas ao meu redor fixavam seus olhos em mim, atentos como predadores à caça.
Os cochichos que antes estavam dispersos se intensificaram, e a sensação de estar sendo observada de perto tornou-se quase insuportável. Eles esperavam. Mas por quê? Para quê? A incerteza corroía cada fragmento da minha tranquilidade, e o medo começava a me dominar. Com o coração a mil, avistei Marcos ao longe, seu olhar frio como jamais tinha visto antes. Com passos decididos, caminhei em sua direção, disposta a exigir explicações. Toda a confiança que nele depositava parecia estar se esvaindo como areia entre os dedos. Quando alcancei Marcos, meu coração clamava por respostas, um apelo desesperado para que aquilo tudo não passasse de um mal-entendido. Mas, ao encarar aqueles olhos com sombras desconhecidas, encontrei apenas risos secos e palavras que mais pareciam punhais direcionados ao meu peito. Ele me acusou de algo que até aquele momento eu não fazia ideia, insinuando um envolvimento meu com um amigo nosso. A dor da descrença o transformara em uma versão de si mesmo que eu nunca conheci. Senti-me desprotegida, um muro de confiança desmoronado sob o peso de suas palavras injustas. Então a discussão começou, intensa e inevitável. As vozes subiram e se misturaram, enquanto eu tentava, muitas vezes em vão, fazer minha defesa em meio a acusações vazias. Os sorrisos presunçosos ao redor queimavam meu rosto, como se todos compartilhássemos de uma piada cruel na qual eu era a única desinformada. Estava atônita com a facilidade com que Marcos podia degradar tudo o que tínhamos construído juntos com palavras ditas ao vento, inflamadas por uma desconfiança que, para mim, era inexistente. Sem saber por quanto mais tempo poderia suportar aquele jogo humilhante, fui surpreendida com uma revelação arrebatadora. Era um dos amigos de Marcos, alguém que eu talvez considerasse minimamente confiável, mas que também fazia parte desta farsa. Com um olhar de quase pena, ele me contou a verdade. Tudo aquilo era uma conspiração. A festa não passava de um teatro armado, um teste vil de fidelidade onde eu não era nada além de uma marionete. Aquela acusação de que havia algo entre mim e o amigo em comum era parte de um plano ardiloso, criado para testar meus limites e forçar a exposição de raízes podres plantadas sem o meu conhecimento. Minha mente girava, tentando captar não apenas a traição óbvia que essas informações representavam, mas também o peso real da situação em que me encontrava. Tudo pelo que lutamos, a suposta sinceridade e amor, agora se desmascaravam como ilusões precárias. Marcos transformara nossa história em um palco para sua insegurança, mas além disso, havia algo mais sombrio nisso tudo. Enquanto ponderava sobre a profundidade da armadilha que tinha sido, uma nova percepção me atingiu. Não era simplesmente sobre fidelidade ou ciúmes. Marcos estava envolvido em algo ainda maior. Uma rede de interesses egoístas, onde de maneira cruel e premeditada, meu papel era o de vítima sacrificável, destinada a servir como moeda de troca em um esquema absurdo. Eu via tudo em câmera lenta. Rostos sorrateiros, gestos calculados, apenas aguardando para ver se eu cairia completamente no abismo preparado por aqueles que proclamavam amor. Cada pedaço da minha realidade estava agora em suspenso, e tudo o que restava era um desolador desfecho pessoal, que eu mesma teria que escrever. A noite que prometia requinte e oportunidades desdobrava-se como o cenário de uma tragédia anunciada, e eu era apenas a protagonista involuntária. Meus olhos ardiam, e o ar parecia raro, enquanto cada peça do quebra-cabeça revelava uma imagem que eu desejava não ter que enfrentar. Algo se acendeu dentro de mim, um fogo que queimava com a intensidade de todas as injustiças acumuladas naquela única noite. Eu não era mais a Júlia desolada, arruinada pelas maquinações de quem declarei amar. Sentia a cólera inevitável de alguém que, pressionada até o limite, transformava dor em força. Era uma fúria antiga que emergia, como se cada célula do meu corpo decidisse que já era suficiente. Rodeada por sorrisos dissimulados e olhares de expectativa, senti uma nova determinação crescendo no peito. Eles queriam um show? Pois bem,
dariam um show. Observei a sala, respirei fundo e absorvi o ar carregado de pretensões e segredos. O som de riso baixinho e de taças tilintando contra um fundo de música suave quase desapareceu enquanto uma ideia começava a tomar forma. Vingança. E não seria silenciosa. Naquele momento, Marcos tornou-se irrelevante, uma simples peça em um jogo maior, levado por seus próprios companheiros até o abismo que ele mesmo cavara. A ironia disso trouxe uma amargura surpreendentemente doce. A farsa toda estava prestes a ser revelada, e eu faria isso acontecer com cada grama de dignidade que restasse. A coragem que talvez não soubesse que possuía me levou a um pequeno palco improvisado no centro da sala. Olhos curiosos e céticos se voltaram para mim, na esperança de uma última cena dramática. Senti a turbulência ceder lugar à certeza. Queridos convidados, comecei, a voz firme apesar da tempestade que se manifestava dentro de mim. Silêncio. Todos prenderam a respiração, talvez se perguntando de onde vinha tanta segurança. Agradeço imensamente por este espetáculo maravilhoso e por me mostrarem o cenário do qual prefiro não fazer parte. Houve um burburinho, som de vozes começando a perceber o que estava por vir. Encarei Marcos diretamente, vi sua segurança evaporar, substituída por um sorriso fraco de desafio. Marcos, me pergunto até onde pretende ir para manter essa fachada. Minhas palavras cortavam o ar, e notei a intranquilidade nos rostos ao meu redor. Esta foi a verdadeira traição. Não a que você tentou me imputar. A seguir, aquele que fora um amigo conivente ou espião acidental, finalmente se moveu, talvez atolado pela consciência ou pura conveniência. Ele hesitou, mas acabou por confessar os contornos de outro teste, este ardilosamente planejado pelos próprios colegas de Marcos para medir sua honestidade ou a falta dela. E então, tudo se encaixou com claridade brutal, como uma linha de dominós decidida a derrubar todas as idiosincrasias de que eram feitos antes de colapsar. Eles queriam ver até onde ele iria pelo lucro ou pela imagem, e eu era apenas um peão no processo todo. Senti uma satisfação amarga ao perceber o choque em seu rosto, a cor se esvaindo, percebia o quão falho seu castelo de cartas realmente era. Agora, o salão inteiro estava em um frenesi silencioso, absorvendo cada nuance do que se revelava. A queda de Marcos estava ali, visível como o amanhecer inevitável à noite. Ele tentou oferecer uma explicação confusa. Os murmúrios outrora confiantes, agora um zumbido embriagante de desespero. Mas era tarde. O mundo que ele cuidadosamente criou para enganar outros e talvez até a si mesmo estava desabando. E não havia nada que qualquer palavra torpe pudesse reparar. Encontrei um novo senso de poder, uma liberdade que só a quebra dos grilhões pode dar. Enquanto a cena do caos desenrolava-se em torno de nós, o silêncio em minha mente trouxe uma paz rara, daquelas que precedem novas decisões e novos começos. Eu me despedi com um aceno silencioso, percebendo que nada me segurava ali. Era hora de deixar aquele palco para trás, para que eles próprios lidassem com os destroços do espetáculo que iniciaram e pusessem em prática a melhor forma de redimir seus erros. Daquele momento em diante, sabia que criaria minha narrativa, sem ser controlada por suspeitas infundadas ou vidas alheias. Era o fim de uma era, o início de outra onde minhas escolhas seriam minhas, livres e incontroláveis como o vento. Engolida pelo burburinho retumbante atrás de mim, peguei minha bolsa e caminhei decidida para a saída. Lá fora, a noite ainda me abraçava sombria, mas agora ela era minha cúmplice e não minha adversária. E com uma última respiração profunda, entrei nela. Não com hesitação, mas com a certeza de quem sabe que sempre há esperança em reconstruir. Eu me mantive ali, observando aquela cena caótica com um misto de surpresa e libertação. Durante alguns segundos que pareceram uma eternidade, Marcos tentou desesperadamente justificar o injustificável, esmagado sob o peso das próprias mentiras. Fechei os olhos por um breve instante, absorvendo a realidade recém-revelada. Ele também fora vítima,
pego numa teia de manipulações, mas isso não fazia desaparecer a traição que perpetrou contra mim. Ele se aproximou, balbuciando desculpas, que mal consegui discernir em meio ao alvoroço e às expressões de incredulidade dos convidados. Sua voz ecoava distante, um murmúrio abafado pela confusão que ele mesmo semeara. Eu também fui enganado, Júlia. Não sabia de nada. Ele insistia, mas suas palavras apenas tomavam forma de sombras, vazias de substância ou remorso verdadeiro. Eu queria acreditar que ele estava sendo sincero, mas naquela altura a confiança era uma moeda gasta e irrecuperável entre nós. Tentei conter as emoções, uma tempestade interna combatendo minha superfície calma. Marcos, comecei, tentando esconder o tremor na voz. Não se trata mais de você ser culpado ou não. Tudo isso, essas traições, foram longe demais. Eu observei seu semblante despencar em derrota e impotência, esmagado pelas consequências das escolhas que ele mesmo criou. Ele buscava redenção em meus olhos, mas eu já havia traçado uma linha. Minha decisão era insuperável e irrevogável. Não se tratava mais de nós, mas da pessoa que eu havia me tornado ao longo desse caminho. A festa continuava a desmoronar ao nosso redor, uma metáfora viva do tumulto interno que gritou por libertação. Por um momento, todo o resto se apagou, e restou apenas o reflexo do que não poderia mais suportar. Senti uma calmaria inundar meus sentidos, uma aceitação daquilo que sempre tememos, mas inevitavelmente enfrentamos, a verdade crua e inescapável. Dirigi-me ao espelho de mármore no banheiro luxuoso. Seu brilho refletia mais do que apenas a imagem desgastada que se sustentava ali. Percebi que esse era um cenário onde questões cruciais encontravam suas respostas, onde eu veria não apenas quem me tornei, mas para onde eu iria de verdade. Lá, com o rosto frisado de resignação, reflori entre ruínas. Havia algo reconfortante, na desolação, a promessa de um novo começo. Quantas vezes você pode perdoar até perder quem você realmente é? A pergunta ecoava em minha mente, uma âncora que me alicerçou no solo firme. Entendi que cada perdão dado era uma marca de amor, mas também de resistência, e não cederia a quem pisoteou a terra fértil de minha confiança. Com uma última checada em meu reflexo, deixei a mansão. Cada passo que dava para fora daquele lugar sombrio era uma rejeição definitiva à dor, uma promessa silenciosa de reclamação da minha própria vida. Não havia mágoa que me mantivesse refém. À medida que caminhava pelo jardim iluminado pela luz prateada da lua, percebi que o amor verdadeiro sempre começaria dentro de mim. Deitada sob o céu vasto e inexplorado, permiti que a brisa da noite levasse embora o que restara de dúvidas. Não seria fácil, mas a liberdade nunca é uma estrada reta. Enquanto respirava ternamente o aroma da renovação, inquiri: o que você faria diferente? Desafio-os a refletirem sobre suas próprias histórias, sobre os perdões cedidos ou retidos, e a buscarem as verdades escondidas na essência de serem verdadeiramente livres, como finalmente eu era.